anos nascidos. 1997 e 98. Cheguei aqui seminarista com o padre Rinaldo. Eu continuo jovem, pode perguntar para o Rinaldo como é que já está. Então, há muito tempo atrás. E fiquei um ano seminarista, no ano de 98, no dia 7 de dezembro de 97, eu fui ordenado diácono, lá na 4 de janeiro. Aí fiquei aqui com vocês até agosto, na minha ordenação, um tempo de diaconia aqui com vocês, de dezembro até agosto. E depois eu fui transferido para Volta Redonda. Mas fiz belas experiências com vocês aqui. É impossível vir aqui e não lembrar de tantas pessoas saudosas que já adentraram o reino da glória. Essa comunidade, por exemplo, era vascaína, mas tinha alma boa no meio, né? Fazer o quê? E outras mais pessoas aqui, dessa região aqui de Santa Nésia, dessa comunidade, o saudoso Padre Joaquim também, que veio depois, né? E tantas outras, algumas irmãs mexicanas que passaram por aqui também, algumas delas já adentraram o céu. A gente lembra o Carlos, um jovem prodígio dessa comunidade, a Ângela. Então a gente lembra tanta gente boa. Vocês lembram mais alguém aqui da comunidade que vem para o céu? Cida Almeida, Cida Santos, Celina. Tanta gente. Eu gosto muito de, nas festas das comunidades, a gente lembrar aqueles que nos antecederam. Porque a comunidade chegou até aqui por ter passado por muitas mãos, muitos pés andaram, missionaram, para que a comunidade fosse erguida, a comunidade fosse mantida. Eu culto aos nossos antepassados também a festa de uma comunidade. Uma outra razão de fazer festa de uma padroeira é unir a comunidade. Se a festa não servir para juntar, unir a comunidade, a festa perde o sentido. Claro que as quermesses ajudam no caixa de uma paróquia, de uma comunidade, mas não deve ser o objeto primeiro. Mas um congraçamento, um encontro, uma fazer crescer a fraternidade e o amor. Lembrando que a vocação de Santa Teresinha foi descoberta, nós estamos no mês de setembro, na palavra de Deus. Ela se perguntava qual seria a sua vocação na igreja, o que ela deveria fazer. Ela leu a Bíblia. Nós estamos no mês da Bíblia, o livro de cada é Ezequiel, mas Santa Teresinha, lá na sua vocação, leu 1 Coríntios 12, aquele texto bonito de São Paulo que fala da igreja como corpo, e cada membro é importante, não existe membro mais ou menos importante, todos são importantes no corpo eclesial. Cabeça perfeita é Cristo, e se o membro não vai bem, todo o corpo sofre. E Santa Teresinha leu o capítulo 12, não encontrou, foi até o capítulo 13, lá ele comprou a vocação. Foi aquilo que nós cantamos no início da missa, né? No coração da minha igreja, minha mãe, serei o amor. Ela leu 1 Coríntios 13. O 1 Coríntios 13 descreve para nós as feições do verdadeiro amor. Não é um amor fantasioso, não é um amor poético, vazio de sentido, mas é um amor que é testemunhado por muitas práticas desse amor. Então hoje, além da gente já estar aí chegando perto da solenidade para essa comunidade de Santa Teresinha, padroeira das missões, hoje também a gente lembra um outro que foi chamado por Deus ainda bem jovem, o Padre Pio. Foi chamado lá por volta de 15, 16 anos, quando entrou na ordem dos franciscanos, capuchinhos, dos grandes menores, capuchinhos. Aos 35 anos, pela sua dedicação e desejo de parecer com Cristo crucificado, ele recebeu as insígnias. Semana passada completou 800 anos do recebimento das insígnias de São Francisco de Assis. Só
Pio morreu no século passado, morreu em 68, eu nasci em 66, já era nascido quando ele faleceu em 68, nasceu em 1887. Então, quando tinha 35 anos, por identificação com Cristo, recebeu as chagas, as insígnias. E ele queria sofrer pelo Cristo. Mas pouco antes dele falecer, desapareceram as insígnias, desapareceram as marcas. Mas aquelas insígnias trouxe muitos para o Cristo, muitos para seguir a Cristo. E disse que depois que faleceu, se espalhou um grande perfume muito gostoso do falecimento de São Pio. Então, um homem muito dedicado, passava 8 horas no confessionário, 8 horas atendendo aos penitentes. Então, um chamamento para nós também, não esquecer do sacramento da reconciliação. O cristão não é aquele que diz, eu confesso com Deus. Deus vê tudo? Não. Mas a igreja instituiu um sacramento, instituiu ministros do sacramento, no caso são os bispos e os padres, para ser aquele que, em nome da igreja, absolve o pecado. E não precisa ter medo do padre Gaspar, não, porque o Papa Francisco, dias atrás, disse que no confessionário, o confessor não é o papel do juiz, é o papel do Cristo, misericordioso, bom pastor. Carol, não precisa ter medo da confissão. Cadê Carol? Está lá atrás, olha só o Papa Gaspar, já fica lá atrás, sabe que a gente vai olhar para ela, né? Então não precisa ter medo da confissão. O padre confessor não é o juiz, ele é aquele que está no lugar do Cristo da misericórdia, da compaixão, para acolher a sua confissão, o seu arrependimento e te dar a absolvição do seu pecado e orientar caminhos novos de vida. Então é necessário a gente, olhando os exemplos dos santos, a gente também tirar a poeirinha do nosso esquecimento tantas vezes. A liturgia de hoje é muito bonita, a liturgia da palavra. A primeira, o Evangelho, partindo do Evangelho, o Evangelho, mais uma vez, lembra a luz. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, nem debaixo da cama, mas ao contrário, no candeeiro. A luz que fala aqui, lá no tempo de Jesus, não era a luz elétrica, não era a luz do celular. Era a luz alimentada no azeite no óleo. Fazia um pequeno pavio colocado ali. Então você colocava no lugar alto. Aquela chama era muito frágil. Então tinha que ter um lugar no alto, não embaixo da cama, mas para iluminar. Essa luz, a gente bem sabe, na vida da igreja, é o próprio Cristo, luz do mundo. Ele é a luz. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus vai querer fazer, pela graça batismal que recebemos, cada um de nós resplandecermos essa luz de Cristo. Lembrando que nós somos como a lua. A gente não tem brilho próprio. O cristão não tem bateria própria. Ele deve refletir a luz de Cristo. Mas uma coisa que às vezes a gente tenta fazer é apagar a chama do outro, apagar a luz do outro. Ninguém pode brilhar. Mas lembrando que a prática, essa luz de Cristo, só a faremos na prática de boas obras. Mateus 5, 13 seguintes. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois a cidade construída sobre o monte, se praticar boas obras. Se a gente pratica boas obras, a gente dá testemunho da nossa vocação batismal, ser luz na luz de Cristo. Mas se a gente não dá testemunho de boas obras,
a gente apaga a nossa chama. A gente apaga a chama de Cristo em nós. E o pior de tudo, quando a gente apaga a chama do Cristo em nós, a gente quer apagar a chama do Cristo nos outros. A gente persegue aqueles que fazem o bem. A primeira leitura de hoje fala dessa necessidade de praticar as boas obras, de praticar ao bem. Meu filho, não recuses um favor a quem necessita. Não recuse fazer o bem a quem te pede. Não digas ao próximo, vai embora, volta amanhã e não te darei, quando podes dar logo, agora. Você já pode fazer o bem, você protela a fazer o bem. Outro irmão está batendo tua porta te pedindo agora. Tem uma outra parábola, aquele pai que bate a porta do vizinho na madrugada e recebeu visita, né? Se não der ou caridade, vai entregar pelo menos pela impertinência dele. Mas nós não somos aqueles e aquelas que devem dar pela insistência, fazer o bem pela insistência, pelo contrário, atender, porque essa deve ser a nossa forma de ser, de fazer o bem e não se cansar de fazer o bem. Lembra da camisa que vocês me deram lá sobre o indivíduo? Gálatas 6:9, não se canse de fazer o bem. No ano da carta aos Gálatas, a gente não pode se cansar de fazer o bem. São Pedro vai dizer se a gente é preferível a gente sofrer por termos praticado o bem do que sofrermos por termos praticado o mal. Então, se a gente não puder fazer o bem, o mal também não devemos praticar. Mas a gente já está no teste danado, porque o profeta Isaías, no Primeiro Testamento, ele vai dizer para quem é amigo de Deus, não basta não fazer o mal. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, padre, para Gaspar, eu não tenho pecado, eu nunca matei, nunca roubei, graças a Deus. Eu não faço mal para ninguém, graças a Deus. Esse é o princípio. Mas qual é o bem que você faz a quem necessita? Qual a sua disposição, a sua predisposição de fazer o bem? De engajar-se nas causas de socorro aos pais necessitados na nossa comunidade, sejam os vicentinos e outras causas mais. Qual é o nosso engajamento na prática do bem? O profeta Isaías já disse que não basta não fazermos o mal. É preciso praticar o bem. Não trames o mal com o teu próximo quando ele vive contigo cheio de confiança. Ou seja, não seja um traíra. Não seja alguém que faça o mal por aquele que na inocência tem você como amigo. Não traia a confiança daquele em quem te confia. Não abras um processo contra alguém sem motivo, se ele não te fez mal algum. Às vezes a gente tem não sei da onde arranca isso, né? Não sei se é no horóscopo, não sei se é na vidente, não sei se é na cartomante, eu não sei se é na cigana. Às vezes você inventa um negócio e o outro nem pensou algo a seu respeito, não fez nada contra ti, e você elege aquela pessoa como seu inimigo, como a sua inimiga. Só que até se ele for seu inimigo, para isso tem remédio no Evangelho. Reze pelos seus inimigos, reze por aqueles que nos perseguem, até o ponto de amar o seu inimigo. Esse é o remédio que Jesus apresenta, para que a gente não fique vendo fantasmas, a gente não fica vendo fantasmas aonde não existe. Às vezes a gente tem uma vida fantasiosa, é a nossa insegurança que tantas vezes toma conta de nós. Então a gente não pode ficar vivendo assim. Isso dificulta a comunidade, isso faz mal para a comunidade. Essas suposições que às vezes a gente tira, não sei de onde, a gente não deve aquelas fontes que eu disse aqui. Claro que a gente
para beber cacimbas rachadas. Não dá. A gente não bebe nessas fontes. Então a gente pode, na medida do possível, o que ajuda a gente a diminuir essas inseguranças nossas? Convívio, a festa, as celebrações litúrgicas, os sacramentos que a igreja nos oferece, e ali a gente vai aparando arestas. Semana passada eu tive conhecimento, uma pessoa foi no velório, além do falecimento, o velório triste, porque a família está toda dividida. É um que não fala com um, é o outro que não fala com o outro. Até quando? Ela tomou liberdade e mandou uma mensagem para uma das sobrinhas dizendo, a amiga dela dizendo: vocês vão esperar morrer uma outra pessoa para vocês fazerem amizade e retomar o caminho da amizade, ou vai ficar assim mesmo? Então hoje a gente se divide por nada. A gente se divide por política, a gente se divide por futebol, a gente divide por tanta coisa, e daqui a pouco, daqui 129 anos, nenhum de nós vai estar aqui, a gente vai dar tudo no céu. Até eu que sou mais novo, né? Nós todos estaremos no céu. Agora eu pergunto: para que as nossas divisões? Para que as nossas separações? Para que os nossos desamigos? O que nós lucramos dividido? E a gente, concluindo o tempo pascal, né? Depois de viver 50 dias, 40 dias de quaresma, Semana Santa, o ápice da nossa fé, 50 dias de Páscoa, na conclusão do tempo pascal, a gente feita a nossa igreja de vermelho e canta a ação do Espírito. Passa a Pentecostes, o papel continua. Passa a Pentecostes, o papel continua. Todo mundo fala, ninguém se comunica. Em Pentecostes, todos ouvem as maravilhas de Deus na sua própria língua. E a língua do Espírito, que resume todas as línguas, é aquele que Santa Teresinha descobriu na sua vocação, a vocação ao amor. Se a gente não ama, a gente não é discípulo ressuscitado. Então depois continua, né? Como está na primeira leitura, né? Não invejes o homem violento. Vamos falar da inveja. A inveja, a missão é terrível. Não invejar o homem violento, ou seja, pegar como exemplo quem presta. Às vezes a gente é seguidor de pessoas que prestam. A gente tem tantos santos, Santa Teresinha, São Pio, São João Batista, São Benedito. A gente tem tanto exemplo de santidade do tempo antigo, do tempo moderno. Quantas vezes tem pessoas que seguem os influencers do nosso tempo? A gente deixa de seguir a Cristo para a gente seguir pessoas que não têm nada para nos oferecer. Mas eu sou seguidor, sou seguidora daquele personagem, daquela pessoa, daquela mulher, né? Sou seguidor. E às vezes o exemplo a ser seguido é de péssimo gosto, não tem nada de consistente. Se a gente urinar pela palavra do Evangelho, não tem nada para nos oferecer de exemplo a ser seguido. Mas eu amo aquela pessoa, eu mato por aquela pessoa, eu divido a minha família por aquela pessoa. Então, gente, pessoas que têm um perfil de violento, não escolha, não invejam o violento, são escolhas. E não escolhas nenhum de seus caminhos. Não é para seguir gente que não presta, não. Porque o Senhor detesta o perverso, mas reserva sua amizade aos íntegros. O Senhor abençoa a casa dos humildes. O Senhor tem o seu favor para com os humildes. Então a gente precisa, numa festa, numa padroeira, exemplo de Santa Teresinha, que descobriu a vocação dela do amor, ser uma comunidade plena de amor.
oração da missa de ontem, a Sagrada Lei é resumida no amor a Deus e ao próximo. Isso é de ontem. O amor a Deus e ao próximo. A gente não pode dizer que ama a Deus. Eu amo Santa Teresinha, eu amo os arcanjos, Miguel, eu faço quaresma para São Miguel. Olha, padre, mas eu tenho uma lista de desafetos e inimigos. Meu Deus, sobre o amor até hoje. Cultivando lista de desafetos. Para quê? Para nada. Então a gente se deve esses santos da nossa devoção. Primeiramente, o santo de devoção, a gente deve se desdobrar para a gente conhecer a vida do santo. Por que o santo é santo? Por que aquela santa é santa? Quais foram os méritos que ela teve para a sua santidade? O que ela viveu? Santa Teresinha sofreu muito na sua vocação, de humilhação até, da própria irmã, mas era incapaz de revidar com o mal. Então que nós também, olhando para São Pio, santo de hoje, para Santa Teresinha e tantos outros santos da nossa devoção, São Miguel, por exemplo, está aí chegando até nas portas também, né? Muita gente fazendo a quaresma de São Miguel. Mas será que já dominou o dragão do mal que está dentro de nós? Será que a gente já dominou um pouco mais o mal que às vezes se manifesta na nossa casa, entre nós, em familiares, na vida da comunidade, na vida de trânsito? Ontem eu atendi uma mãe depois da missa de manhã na Santo Antônio. Quem controlou ela, quem deu um controle dela no dia do trânsito foi o filho, que recebeu o sacramento da Eucaristia há uns meses atrás, menino de uns 12 anos. O rapaz deu uma fechada, não aconteceu nada, começou a perseguir o carro, e xingar e gavejar, e ela também de igreja. Uma pessoa esclarecida, mas olha o que está dentro da pessoa. Tem muita coisa dentro de nós que a gente precisa pedir a intercessão dos arcanjos. Aproveita os três uma vez, né? E anjo e arcanjo é diferença. Anjo não tem missão específica, né? Os arcanjos tiveram missão específica, cada um, né? A gente sabe a missão dos arcanjos. E Miguel foi aquele que veio dominar o mal. Mas quantas vezes o mal está morando em cadeira cativa no meu coração e não sai? E eu não quero que ele saia, porque eu nasci assim, eu sou sempre assim. A Gabriela se manifesta, eu não abro mão. E ainda fala que é princípios. Eu não abro mão dos meus princípios. Isso é princípio? Ou isso é o fim? É o fim. Então, se o filho dela, mãe, o que é que a senhora está fazendo? Menino, o que é que a senhora está fazendo? E aí vem o quê? A lição, a vergonha, mas graças a Deus que ela acolheu. Graças a Deus que ela acolheu. Então não tenhamos medo de mudar. Não tenhamos medo de mudar. E às vezes aquele que vai nos mudar é alguém como uma criança na vida dessa mãe, chamando a atenção do que ela estava fazendo. Então que nós saibamos acolher o que o Espírito nos inspira, que o Espírito nos comunica. Será que a gente, olhando para esse cenário de destruição da casa comum, que nós estamos vivendo, só mais um exemplo, será que não vai mudar nada em nós com relação ao cuidado da casa comum? Será que a gente vai continuar na mesma coisa, no descuido com o nosso lixo, ateando fogo em qualquer lugar, não interessa? Depois de tantas vidas ceifadas pelos incêndios que continuam em boa parte do Brasil, será que não mexe nada em nós? Não altera nada em nós? Será que não faz a gente pensar? Será que a gente não sofre por essas criaturas? Semana passada Jesus
dançam. Toca a música fúnebre, vocês não choram, vocês não se compadecem, vocês não se corrigem, vocês não acolhem. Então nós precisamos de mudar o nosso jeito de ser e de viver, se a gente quiser deixar futuro para aquela geração que vai nos substituir no segundo tempo. Porque eu e a Fátima e a Beth, nós estamos por conta do juiz. Daqui a pouco vai subir a plaquinha no fim da partida. Nós já estamos por conta do juiz. Mas essa geração que vai nos substituir depois, que mundo deixaremos? Olhe no retrovisor da vida de vocês. Pense nos vídeos da infância de vocês. Pense nos mananciais da vida de vocês. Pensam nas bicas e nas minas d'água da vida de vocês, da sua infância. Pergunto: elas ainda existem? Na maioria, não. Os vídeos da infância que elas não existem mais. Nenhum deles. Olha que tem 50 anos. 57 anos que eu nasci. Eu saí de Arrozal na fazenda com 18 anos. 18 anos. Hoje eu tenho 57. 40 anos, não existe mais nada da natureza exuberante que existia onde eu nasci. E eram todos afluentes do Paraíba. Morreram. Então nós precisamos, olhando para a vida dos santos, nos converter também para o cuidado da criação. Pedir a Deus que nos ajude. 3 dias depois da festa de Santa Teresinha, São Francisco. Mais um dia, São Benedito, outro franciscano. E dia 25 de outubro, outro franciscano, esse brasileiro, Santo Antônio de Santo Galvão. Então a gente vai olhando a vida dos santos. Então, o que muda na gente? O que muda no nosso jeito de ser, nosso jeito de proceder? A gente vai novena, a gente vai em procissão, a gente faz quermesse bonita, a gente se emociona, mas e a nossa conversão do coração? Que dia que vai vir? Quando vai chegar? Então a festa de um santo na vida de uma comunidade é para fazer com a graça de Deus, sem mim nada podeis fazer. João 15:5. A graça de Deus, sem a graça